Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor. O que é que achaste disto? Pá, brutal, senti-me no teatro. Estamos em cena já? Sim, estamos. Ok, vamos a isto. Estamos no Desta para Melhor com... E tenho que fazer já este aviso para as pessoas que estão lá em casa que o convidado de hoje é dos meus melhores amigos, não é? Praticamente um irmão para mim, que se chama-se Arlindo Camacho. Bem-vindo, Arlindo. Pá, muito obrigado. Pá, estou-me a sentir realmente importante. Isso é lindíssimo, ou não? Sim, este acender de luzes foi mágico. Também nunca tinhas... Nunca. Uma coisa com a qual sejas familiarizado. Não, com este acender de luzes assim tão, Não tão faço. perfeito, Não nunca. fazes. O Arlindo deve ser das pessoas... Podes-me tratar por tu? Posso. Podes. Aí, que chatice. Não gosto de tratar por tu. Pronto, só Mas para vou tentar. Estava a dizer-lhe que tu, pronto, fora para isso, tu, posso ter aqui um viés de amigo, mas acho que digo com distância suficiente, que és claramente dos melhores fotógrafos da atualidade portuguesa e dos últimos anos, e continuarás a ser, porque à partida não vais perder qualidade, já vais ganhar. E muita gente conhece o teu trabalho sem saber que és tu, porque há muitas coisas que já fizeste icónicas e se calhar gostava de começar a conversa por aí, porque há muita gente, lá está, que já viu coisas tuas, e, sem saber quem tu és. Acho que devíamos começar a falar um bocadinho do teu trabalho enquanto fotógrafo, diretor de fotografia, até realizador, e depois já falamos de um bocado do teu crescimento, como é que chegaste aqui, porque eu acho que isto é uma coisa mesmo inspiradora. E depois, ver se ainda temos tempo. Teremos, com certeza, de falar de viagens, que é uma coisa que nos une muito. Mas, então, pegando um bocado nas coisas que as pessoas conhecem e às vezes não sabem que são tuas, já fizeste retratos icónicos. Bom, o mais badalado agora foi a capa do António Costa. Sim. Depois já fizeste, assim como lembro de cor, Zé Mário Branco, Sérgio Godinho, Diogo Faro. Sim. Grandes retratos. Sim, só grandes nomes. Grandes nomes. Sim. Pronto, conta-me lá como é que tem sido este... se calhar um bocadinho do início, tu começaste a ser fotógrafo por acaso? Sim, não foi bem por acaso. Deixa só fazer aqui uma correção, porque incomoda-me sempre um pouco quando falamos de qualidade, quando falamos de um trabalho autoral, não é? Se começaste por um dos melhores, ou isso para mim é um bocadinho... Relativo, talvez. Relativo, é sempre mesmo muito relativo, até porque aqui não há ninguém que se ande a comparar. O trabalho vale por si, vale para a sua criação artística e claro que simpatizo com a ideia das pessoas reconhecerem o meu trabalho com qualidade, colocarem-me no lugar dos melhores. Para mim é sempre um lugar um bocadinho ingrato, não só para mim como para quem faz trabalhos. Portanto, agradeço-te a tua opinião, mas é mais como amigo. Mas certo. gosto muito de desconstruir esta ideia de quando E nós que ele é o melhor músico, que ele é o melhor fotógrafo, que ele é o melhor realizador. Acho que é mesmo muito relativo, e acho que é mesmo importante as pessoas focarem-se muito mais no trabalho e de vez estarmos a colocar em rankings de quem é que faz o quê. Compreendo e concordo. E, portanto, é um bocado por aí. A fotografia aparece na minha vida não por acaso, mas por alguma necessidade. Porque eu venho de um meio social tanto ou quanto desequilibrado, com pouco acesso à cultura, a nível familiar e estrutural também. Mas grande parte dos meus amigos já tinham por si um talento inerente. Ou eram músicos, ou eram designers, ou bailarinos, ou estavam todos relacionados com arte. E eu andava ali naquela órbita e senti-me um bocadinho afastado, ou senti que tinha alguma dificuldade de comunicar. E andei durante anos em busca de encontrar algo que me pudesse aproximar mais, não é? Não intelectualmente, mas pudesse fazer mais parte daquele grupo. Do meio. E eu trabalhava numa multinacional para pagar contas e, enfim, na altura recebia algum dinheiro, bom dinheiro, até que um dia um grande amigo meu, Ricardo Freire, que ainda agora apresentou uma peça, um solo nos 25 anos da CPBC, da Companhia Nacional de Bailado Contemporâneo, e ele estava a estudar na Escola Superior de Dança, ali na Rua do Século. Ele ia apresentar ia fazer uma apresentação de um solo de semestre e disse-me: "Olha, não tens lá uma câmara em casa? O que é que achas de fazer umas fotografias?" "Pá, és louco, não
não tenho qualquer conhecimento técnico, não sei. Pá, mas é pôr os rolos e vais disparar, e vais lá. E foi o que eu fiz. Fomos comprar uns rolos na altura, uns HP5 Plus da Wilford, nunca mais me esqueço. Preto e branco, pus os rolos, fui fotografar, fiz 3 rolos, fomos revelar. Pá, e saiu uma coisa que... O que é que sentiste quando saiu? O teu primeiro rolo de sempre? Pá, eu senti que aquilo estava uma merda, na verdade. E estava mesmo, porque eu não tinha qualquer conhecimento técnico, aquilo foi... Eu via vultos em arrasto, não é? Portanto, na altura, mais tarde percebi que eram evolui tecnicamente, percebi que naquela época a velocidade estava muito, muito baixa e, portanto, não tinha poder de congelação. Então, ele com o movimento ia fazendo uns vultos, mas quando ele apresentou aquilo na escola, a professora dele achou aquilo uma obra-prima. Foi isso, aconteceu, ok. Aconteceu, disse, pá, uau, que visão artística que o teu O Arlindo amigo fez deu isso de aqui. propósito. Coisa que não aconteceu, foi mero acaso, foi um erro técnico, não é? E ele passou-me essa informação, disse, olha, pá, a minha professora adorou aquilo, quero lá expor na escola, pá, fizemos umas impressões, ficaram lá expostas na escola. E eu continuei a pôr atacadores na altura, na loja onde trabalhava, segui o meu cotidiano. Que era, punhas atacadores, as pessoas compravam Sapatilhas, ténis, sim. E tu... E punha também na cabeça das pessoas, não? Punha atacadores. Isso era fixe. Punha só Desculpe, atacadores, senhor, não. pode-me pôr aqui um... As sapatilhas dessa multinacional onde trabalhava, que não vamos fazer aqui Mas publicidade, as não vale a pessoas, pena. as pessoas não sabiam pôr atacadores? Não, eles vêm sem atacadores e, portanto, quando tu queres experimentar, há lá um rapaz ou uma rapariga que estão lá sempre com uma técnica muito própria a fazer isso. Então. Bom, e eu passei mais um tempo ainda a trabalhar lá, até que um dia disse, pá, aquela informação que a professora me tinha passado a ele, não a mim diretamente, que tinha ali alguma base de trabalho, e aquilo despertou, pesquisei e encontrei algumas escolas de fotografia, inscrevi-me na Arco, onde passei 2 anos da minha vida a trabalhar e a estudar à noite. E foi assim que comecei a descobrir a técnica fotográfica e depois também a perceber que tinha alguma coisa a acrescentar a nível de olhar, não é? Portanto, de composição. Daí o processo foi natural, foi estudo. Tinha um professor que tive na altura, o João Paulo Serafim, foi uma pessoa muito importante até na minha carreira enquanto profissional, que me disse, olha, a Arco tem uma visão muito mais autoral, acho que precisas de ir para um sítio mais técnico. E eu já na altura o trabalho documental agradava muito, tudo o que eu fazia a fotografia que eu fazia era tudo documental, ou de concertos, ou de trabalhos documentais que encontrava, e disse, olha, acho que a tua vertente de fotojornalismo está presente, acho que podes sair daqui e tens de procurar algo mais técnico que dê a possibilidade depois de entrar no mercado de trabalho, coisa que na Arco só na altura não tinham esses acordos de estágios, e então inscrevi-me no Instituto Português de Fotografia, onde depois fiz mais de 19 meses de formação, onde depois terminei, fui estagiar para o Diário de Notícias, e aí sim começa a minha carreira, este corpo de trabalho que trago até Lembro-me de agora. teres contado, foi um primeiro grande trabalho, ou pelo menos isso é importante, foi numa manifestação de professores? Não. Sim, verdade, boa memória. Sim, olha, isso vem muito também relacionado com o lado social da minha vida, não é? Porque não sei se é a altura certa para falarmos sobre isso, mas está ligado. Acho que é a altura certíssima. E logo na segunda, terceira semana de estágio no Diário de Notícias houve uma grande manifestação da FENPROF. E eu estava na frente de Manif, pronto, onde normalmente os fotojornalistas e jornalistas se encontram para entrevistar as pessoas que vêm na cabeça da manifestação. Não que as restantes não tenham importância, mas são as da frente que dão alguma voz e têm uma voz ativa e que dão a cara pela manifestação. E apercebi-me que havia uma pessoa que estava bastante emocionada com a minha presença ali, e eu percebi rapidamente que era uma professora minha do ensino básico que estava emocionada e que me aproximei, fiz-lhe umas fotografias, ela chamou-me à parte e teve a honestidade de me pedir desculpa pelo tratamento que me tinha dado no passado, porque não acreditava de facto que pessoas que... Lembras-te o que ela tinha dito? Quando era miúdo? Lembras-te que ela disse quando... Foi um conjunto, foi um acumulado de coisas, não é? Portanto, não me consigo lembrar, haviam atitudes que ela própria sentia quanto adulta que não estava a ter uma postura certa comigo. Aliás, o tempo depois também fez ver que, de facto, o comportamento que ela teve com uma pessoa que tinha menos enquadramento social não foi correto. Portanto, isso é uma coisa que não é uma coisa objetiva, não é? São coisas subjetivas na vida. Sentes que ela contigo... São pequenas coisas que
que te obrigam a fazer ou que ela própria não acredita, ou quando a tolerância que ela tem em relação a pessoas que têm uma... Ela tinha uma série de preconceito porque Não, tu total vis preconceito. da classe baixa, não é? Não, total preconceito, claro que sim. Mas isto é inerente até aos dias de hoje, não é? portanto, ela... Eu lembro, já me contaste isto umas vezes, já falamos sobre isto várias vezes, a maneira como... e isto é importante falar sobre o teu caso porque extrapola-se a muitos outros casos, não é? De como este preconceito de alguns, pode ser professores, pode ser empregadores, acabam por depois toldar até minar a tua confiança. Não, e as suas decisões futuras, não é? Porque vais Como te vês no futuro, se és um professor a dizer que tu não vais ser nada, não vais ser capaz, ou um empregador a dizer que tu nunca vais subir daqui. O resumo que ela me disse foi, eu perguntei, mas está tudo bem, está tudo certo? E ela disse, olha, peço desculpa porque eu nunca acreditei que tu chegasses aqui. Portanto, ela própria é sistémico, portanto, a culpa não é dela, não é do sistema. O sistema é que não faz com que os formadores, os professores, as pessoas que acreditem, de facto, pessoas que têm menos capacidade, não intelectual, mas financeira e que vivem em Nesse situações... caso, eu acho ainda mais grave porque a escola devia ser, a escola pública, não é? Devia ser o principal elevador social. Não é? Para ser sincero, o que mais me preocupa agora não é ter sido acontecido há 30 anos atrás, é continuar a acontecer agora. Porque eu acho que hoje em dia já não havia no tempo que isto se passou, provavelmente não havia no tempo dos nossos pais nem dos nossos avós, mas acontecer em pleno século XXI, em 2023, acontecer um afastamento deste ou um desacreditar tão precoce do talento dos jovens, não é? Porque isto acaba por... O que vai acontecer é que aquela manifestação que, no meu caso, por mero acaso, eu consegui ter uma carreira autoral, não é? E que não me limitei a ser um prestador de serviço, ou porque estava tudo certo. Certo. E não procurar algo que o meu talento, porque eu acho que é uma coisa que está inerente nas pessoas, é o talento. Acho que todos nós, qualquer ser humano, tem algo especial para acrescentar a nível pessoal e não tem que fazer o que os outros lhe pedem para fazer, não é? Claro que há pessoas que estão cómodas nesse lugar. Eu podia ter passado o resto da minha vida a trabalhar numa multinacional, a ter um trabalho cómodo e sem me obrigar a ter um estímulo ou me puxar intelectualmente, não é? Está tudo certo com isso. Agora, Desde que seja a opção. desde que seja uma opção. Uma coisa é que não te pode ser imposto, Claro. porque é o que vai acontecendo sempre. E principalmente que não te sejam limitadas as expectativas e a tua visão de futuro, não é? Eu acho que... Eu tenho vários relatos, vários casos que uma má análise, um mau comportamento dos tutores ou dos professores ou dos formadores criaram destinos errados para jovens e para jovens em que hoje em dia podiam ter... Viste isso à tua volta, não é? Senti muito isso à minha volta. E senti claramente que quem tinha mais apoio familiar, mais estrutura familiar, coisa que eu não tinha, ou que tinha de uma forma... com isto não estou a desvalorizar todo o trabalho que a minha avó fez para me educar e para me formar, mas era parco, era curto, não é? Porque não tinha acesso a muito poucas coisas. Pois isso, eu ia perguntar, como é que foi a tua infância e, pronto, isto aqui, o que quiseres partilhar, que seja público, ou que não tiveres à vontade para partilhar, pronto, fica para nós, como é óbvio, isto é a tua intimidade. Mas como é que foi a tua infância e como é que foi ser criado pela avó, como é que isto aconteceu tudo e como é que isto te moldou, essencialmente, não é só o que é que te aconteceu, mas como é que isto te moldou enquanto pessoa? Pronto, não indo assim muito a fundo também, eu tive uma ausência materna por opção própria, portanto, não própria minha, mas não tinhas idade. por opção da minha mãe, não é? Que decidiu seguir a vida dela e está tudo certo com isso. E logo aí houve uma estruturação familiar, saiu o pilar base da educação de uma criança, para mim, que é o amor materno, a presença materna. Pronto, e foste deixada a tua avó? E sim, a minha avó acabou por tomar a rédea da minha educação, que me trouxe até aqui, devo-lhe tudo, não é? Mas sei que ela fez com muita dificuldade, não é? Ela criou-me com muita dificuldade, a tentar sempre em modo de compensação, não é? E quando tu vais atrás sempre a compensar, não é? Tu sabes, é sinal que alguma coisa está errada, não é? Porque não é uma coisa orgânica, não é? Porque, na escola tu também aquilo nunca era orgânico, não é? Porque há 30 anos atrás, há mais, há 35, 37, 38, há 40 anos atrás, a gestão de alguém que não tinha a separação familiar era uma coisa muito pouco comum.
quando hoje em dia as pessoas já são muito, se calhar uma turma de 20 alunos, 18 têm os pais separados, na minha altura, não é? Uma turma de 20, havia dois miúdos com pais separados. Havia o preconceito de seres pobre, porque era o que tu Havia eras, o preconceito de ser pobre, pobre. a juntar a isso havia o preconceito de não ter mãe, não é? Que havia essa coisa de não ter mãe, que era uma coisa omnipresente. Então era assim uma coisa também, isso acaba por dificultar muito também a tua integração social, não é? Eu cada vez que chegava à casa de algum amigo que tinha essa estrutura estável e que tinha aquela família perfeita do pai, mãe, família, jantar à noite em família, eu tentava-me apropriar daquele momento para mim, porque era onde eu ia. E, pronto, Também buscar um bocado de amor, buscar sem dúvida, sentido sem dúvida. de família. Sem não é? dúvida. Ainda há umas semanas encontrei o Manel, o pai que eu chamo-lhe o pai Manel, que é o pai do Tata, que é um grande amigo meu, onde eu, por exemplo, eu refugiava muito em casa de amigos onde tinha acesso à cultura, à música, aos livros, e eles acabavam por me perfilhar um pouco, não é? Andava sempre ali naquela órbita de amigos que tinham estruturas familiares mais sólidas e que para mim era um sítio onde eu ia sonhar à família, não é? Mas o que também é excelente, é para isso servem os amigos, não é? Desde a infância é para isso servem os amigos. Sem dúvida, e continuam a ser uma parte muito importante da minha vida, as relações pessoais e... E como é que era com a tua avó? A relação com a minha avó... Pronto, a minha avó era uma pessoa que vinha da aldeia, não é? Com o que isso E onde é que estava representa. o teu avô e o pai e não sei o quê? Pronto, quer dizer, o meu pai tentava fazer o possível para fazer por ele, não é? E fazer por ele e tentava fazer o possível pelos filhos, não é? E pronto, tinha o seu lugar próprio de percepção da realidade, não é? E tu cresceste mesmo com a minha avó. Com a tua avó e isso, não sei, condições materiais, não é? De necessidades básicas, viviam mal, para os parâmetros... Para os parâmetros da altura, sim, vivíamos numa casa muito, muito rudimentar, muito pequena, onde a minha irmã também vivia, portanto dividíamos. A casa era mesmo muito pequena, com algumas dificuldades materiais também, não é? Mas, que é um ponto importante, e já falámos até no passado, que é na ajuda ou a presença do Estado, porque nem tudo é mau, não é? Aquela professora ou aquelas professoras que passaram a minha vida puderam não ter a atitude correta, não as censuro, mais uma vez te digo, acho que representa a mentalidade que existia na altura, não é? Mas uma coisa que nunca falhou foi o Estado, na minha opinião. Eu sempre tive acesso ao ensino, à saúde, à educação, à alimentação, dado pelo Estado. Portanto, eu sinto o Estado social que teve na tua vida, não é? Eu sinto que sou um filho de um Estado social muito, muito presente. E com mais ou menos dificuldade, eu sei que nada me faltou. Ou seja, eu quis estudar, estudei. Quando tinha algum problema de saúde, quando precisei ser operado, fui operado. E nunca houve um obstáculo em relação a isso. Ou seja, o Estado sempre compartilhou muito a minha formação, tanto académica como pessoal. E daí a minha gratidão também, e para mim a importância de termos um Estado social que apoie de facto quem mais precisa. Não que não tenha que apoiar quem precise, quem não precise, não é? Acho que são pessoas que precisam também de apoio, não é? Mas a quem mais precisa, o Estado tem de estar obrigatoriamente presente, não é? E depois tu acabaste, isto moldou muito o teu caráter, não é? Crescer assim e resiliente, esta palavra está na moda e tal. Mas tiveste que dar a volta a muita coisa e ser otimista e ter esperança. Tu és uma pessoa que tem muita esperança e muito otimismo, daquelas pessoas que enche a sala e que o nosso grupo de amigos e está sempre tudo bem, o Arlindo há sempre soluções, nunca há problemas. É isso que nós sentimos de ti. Eu acho que aí... E não vem daí um bocado tu teres crescido com tantas dificuldades. A mãe põe-se não sei onde, não há dinheiro, não há comida, a professora desiste e não sei o quê, e o Arlindo, em vez de se afogar em mágoas e tristezas, não, mas há aqui uma solução e eu vou encontrar. E é assim que eu e o resto dos nossos amigos te vê hoje em dia, não é? Pá, eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação brutal, não é? E nós, independentemente da família, tu não escolhes a família que tens, não é? Portanto, acabas por
nasces, faz parte daquele quórum familiar, mas depois passas a ser um ser individual, não é? Com as tuas próprias decisões, tu é que tomas as rédeas da tua vida, tu não vais... As pessoas que se acomodam, ficam à espera que os pais ou os familiares decidam por eles, é um erro, não é? Ou que ficam presos a um relacionamento, ou que ficam dependentes. A dependência emocional para mim é um dos flagelos dos nossos tempos, não é? Quando a pessoa precisa de alguém para ser autónomo, não é? Quando não tens o pensamento próprio, quando não tomas as tuas próprias decisões, ficas sempre à espera de uma validação. Perdes o controle da tua vida, não é? Perdes o controle total da tua vida. A minha postura em relação à minha vida é a que eu acho que toda a gente devia ter, que é definires um objetivo de vida e trabalhares para isso e não te deixares de... Quando disseram... Vamos falar de viagens, mas o meu sonho de viagens vem de quando eu era miúdo. Quando eu via os aviões a passar, dizia, para onde é que aquele avião está a ir? Não é? E saber que existe uma ponta aérea que te leve no maior... Mas é interessante que tu dizes isso e é assim que tu vives a vida. Tu és importante e tens as tuas decisões, mas tu vives muito e é como eu acho que revejo a minha vida. Também é preciso também... Nos damos também, acho que somos parecidíssimos nisso, que é, sim, as nossas decisões e o nosso percurso, mas sem estarmos completamente dependentes dos outros, somos dependentes, somos pessoas muito de comunidade, de família e amigos e de rede de afetos e relações, não é? Mas esta independência não te torna a ti uma pessoa egoísta ou solitária. Era para esclarecer isso. Eu sei que não és, era para esclarecer isso. Não é por aí, não. Eu estou a dizer é que as tuas decisões não podem ser feitas, não podem ser tomadas em prol de uma opinião generalizada, ou de um grupo, ou de outras pessoas. Eu acho que a tua decisão tem que ser tomada por ti e essa mesma responsabilidade será-te... Todos os erros que eu cometi na minha vida no passado, eu nunca os associei a ninguém. Sempre os erros que eu tomei são responsabilidade minha e não são de mais ninguém. Quando eu tive esta oportunidade, quando eu percebi que tinha um talento ou tinha uma capacidade motora e intelectual de desempenhar uma tarefa com qualidade, que é o que eu faço na fotografia ou em outras áreas, não é? Eu agarrei aquilo como uma oportunidade única que eu pensei, ok, isto é o que eu preciso, no meio de um oceano, é a boia que eu tenho para poder começar a nadar até onde eu quero chegar, não é? A fotografia que me trouxe até aqui, não foi mais nada, ou seja, eu estou grato a muita gente, mas estou muito mais grato à fotografia porque me deu realmente a possibilidade de deixar uma obra, de poder desenvolver o meu pensamento crítico sobre as coisas, não é? Claro. Mostrar e portanto eu junto... A fotografia, acho que é mais do que sabida, é uma forma de expressão, é uma forma de arte, não é? Portanto, tu também, ainda por cima, sendo o teu trabalho tão autoral, seja a retratar outra pessoa, quando mesmo tu retratas o Zé Mário Branco, há ali uma parte da tua personalidade, não é? Porque é o teu olhar, é como tu vês... E isso, nas viagens, isso nota-se muito, não é? Um olhar muito próprio que tens sobre o mundo. E acho que a forma também... Eu acho que o meu passado também me deu uma... Eu sinto que eu consigo estar em qualquer lugar e adaptar-me a qualquer lugar. A falar com qualquer pessoa. Isso acredito que vem da educação que tive em criança, dada pela minha avó, e que me disse sempre que nós éramos... Porque ela tentava sempre nivelar... Ela não me tentava nivelar pelo sítio onde eu estava, Sim. Não é? Ela tentava me nivelar para o sítio onde ela acreditava que qualquer ser humano deve estar, não é? Claro. E, portanto, a partir desse momento, o que ela me obrigou a ver é que somos sempre todos iguais, não é? O ser humano é exatamente igual, independentemente do sítio onde está. Certo. Olha, e antes de irmos às viagens, só para acabar aqui, eu tenho aqui montes de coisas apontadas. Há montes de histórias que não podemos contar em público, como é óbvio. Calculo que não. Mas há outras que podemos. Isto dá para cortar, certo? Depois também dá para cortar. Vamos a isso. Às vezes, eu e o Arlindo... isto foi dos dias mais divertidos que eu tive nos últimos anos. Fui almoçar com o meu amigo Arlindo e o almoço acabou às 4 da manhã. E entretanto, houve muitas histórias que contávamos, estávamos muito animados e eu chorei a rir com muitas das histórias que tu contaste. Mas claramente não. Alguns trabalhos que tiveste que não vale a pena mencionar aqui, porque são tão estranhos as coisas que já fizeste na vida. Construir ginásios não é uma delas, mas há outra aqui que nem eu quero dizer. Sim, essa é boa. Podemos falar do Holocausto dos Pomos. Eu estava com conta de medo, assim. Querias chegar ao Holocausto dos Pomos? Queria, mas não sei se queremos falar disso.
Pá, não me importa falar, não sei se faz sentido, não é? Temos que pôr aqui o warning para vegans. Pronto, quer dizer, são fases da minha trabalhos, vida. Ou seja, até chegar à fotografia e quer dizer, eu saí muito cedo de casa, não é? À procura de outros lugares e pelo percurso fui trabalhando em muitos sítios, não é? Um deles foi num aviário em que tinha a função de estagiário. Isso não tem graça. Não tem muita graça. E, portanto, Não, só que tu eu não sei se faz muito sentido, não é? Falarmos sobre o Holocausto dos Só que Pombos. chamas Holocausto dos Pombos, eu acho tão horrível que me faz É rir. tudo mau, não é? É tudo Yeah. mau. Mas Não, mas- eu assumo essa responsabilidade do Sim. Foi um trabalho como outro qualquer. do trabalho como outro qualquer. Mas é demasiado gráfico, vamos avançar. demasiado gráfico, Porque vamos avançar. há aqui duas histórias antes de irmos às viagens que estas são incríveis. Imperdíveis, É que uma delas é que tu já moraste em sítios, já dormiste em sítios, já eras muito pobre, vivias quase no chão. Mas também já dormiste na cama do Bob Marley. E a outra história, tenta contar as duas mais ou menos rápido, ou Sim. como quiseres, é que já passaste o Natal com o Aymar. É verdade. Portanto, há aqui- São duas histórias muito... Isto é incrível. E não foi só com o Aymar, foram com mais alguns elementos da equipa do Benfica. Conta tudo. Já Conta tudo às pessoas. Se calhar começamos pelo Bob Marley. Vou tentar resumir a história. Sim. Basicamente, estava em turnê com Black Mamba, estávamos a tocar em Londres, na Union Chapel em Londres. E na primeira fila estava a Easter Anderson, que é um realizadora jamaicana, foi Miss Jamaica, filha de um cônsul jamaicano em Londres. Ela vence, vou resumir a história para chegar ao Bob Marley, vence Miss Jamaica. O pai fica extremamente chateado com ela e, por castigo, leva da Jamaica para Londres para estudar cinema. Castigo difícil. O teu castigo agora vai ser estudar cinema em Londres. Ela estuda cinema, mais tarde regressa à Jamaica, onde estava, isto no início dos anos 60, onde conhece o Bob Marley, ainda não havia Bob Marley da Wailers. Ela imagina como vinha de Londres, vinha com as ideias do Rolling Stones, da Beatles e não sei o que mais. Ela pegou no Bob Marley e pensou, olha, vou criar uma super banda para acompanhar o Bob Marley, e nasce o The Bob Marley and the Wailers, não é? Faz a campanha, fotografa e filma, documenta toda a fase inicial do Bob Marley. As 3 primeiras capas de Bob Marley são fotografadas por ela. Leva Bob Marley para Londres, para a casa onde ela vivia em Chelsea, onde ele vive, passa 4 anos da sua vida a escrever e a compor. Passado 40 anos, volta ao Union Chapel. Ela estava na primeira fila do concerto, pede para ir ao backstage porque adorou a voz do Tatanka e pronto, impossível não adorar a voz daquele puto. Para o conhecer, puxa conversa e o Tatanka ia-me ficar por Londres ainda mais uns tempos. A ver umas pints. Beber umas pints, andar por lá. E depois íamos para Amsterdão, tínhamos que fazer umas coisas lá também. Coisas que se fazem em Amsterdão. Como andar de bicicleta. Ver prédios tortos. E ver prédios tortos e andar no canal. Mas tortos porque estão tortos. Estão mesmo tortos. Pronto. E ela diz-me, mas vão ficar quantos dias em lá? Vamos ficar mais 4 dias. Então, olha, não se preocupe, eu estou na minha casa fora de Londres, tenho a minha casa em Chelsea, é vossa. Na boa, chegamos lá no dia seguinte para pegar a chave, ela estava lá à nossa espera, lá na manhã seguinte, portanto, estava ela com um cachimbozinho de dourado, a fumar a sua ganja, perguntasse se a gente queria weed, claro, chegámos ali... Era má educação recusar, não é? Tipo, fico com aquela... Ela fuma erva pura Claro. há 40 anos. Sim. Ficámos ali meio stone e ela começa a explicar a casa, olha, tu és fotógrafo, lindo, olha, prazer, olha, tens aqui um... eu tinha uma cena, um conjunto assim, um armário desses, mas cheio de pastas negativos, com uma mesa de luz, a cama estava logo à entrada e disse, olha, depois começamos a contar a história daquela casa. Portanto, aquela casa era tipo um Hall of Fame do Bob Marley. A casa estava forrada com peças do Bob Marley, uma guitarra, aquela casa passou lá tipo Mick Jagger, Paul McCartney, uma cena assim, tipo, e a casa estava mais ou menos desativa. Pessoal que toca alguma coisa. Pessoal que toca alguma coisa, aquilo subia assim, a casa era muito pequena, mas uma escada de caracol. E o Tatanka, estávamos tipo, imagina, o Tatanka começou, a primeira banda dele era reggae, não é? Portanto, eu, mega fã, conhecedor de reggae. Estava quase a chorar. Esquece, tipo, estávamos ali no santuário Bob Marley. Sim. E ela no final até fez uma piada muito engraçada quando a sair da porta, ele diz, olha, o Bob dormia deste lado. Então, portanto, eu e o Tatanka tivemos ali num debate quem é que dormia
no lugar do Bob Marley, quem é que seria a Easter. E pôr portanto, íamos revezando quem é que dormia no lado do Bob Marley. E essa é a história, pá, maravilhosa, mas... E era a mesma cama, ele não não, mudaram a cama. a mesma cama, Sim. a mesma cama era... Pronto, o Tatanka pode... Quer dizer, obviamente tu acreditas no que eu estou a dizer, portanto nem ia estar a dizer isto no público com o Tatanka. A cena mais engraçada é que a Easter é tipo... Ela entrou nos primeiros The Avengers, ela também esteve em Hollywood. Imagina, ela foi uma das primeiras namoradas de Marlon Brando. Pá, há um dossiê que eu abro, que era um dossiê só Marlon Brando. Então tenho o Marlon Brando novo, em sunga, pá, a fazer poses... Pá, Estava gatão. Gatão, Magritte, pá, gatíssimo, não é? Ela, Gatão, imagina, ela fez ela viveu parte de Hollywood também, depois ela ganhou um peso enorme na Nós indústria. estamos aqui a falar do Marlon e do Bob, mas ela própria é uma rainha, não é? É uma rainha, esquece, lançou Ela- agora um documentário, é uma rainha que vive há 40 anos à pala do Bob Marley, porque ela os royalties aquelas as mais conhecidas que tu vês nas t-shirts, não sei o que mais, como tens do Che Guevara, Sim. as principais são todas delas. dela, ou seja, aquilo é, cada t-shirt que se vende é a pingar, enfim, vive Merece, nessa... ela tirou a foto, opá, É dela. não é? Portanto, eu Os espero- autores das eu fotografias... estou a contar com a que te fiz há uns anos para... Ai, comigo, filho. Sim, Não. agora por causa das manifes, teres um dia... Comigo, o máximo que vais receber é multas e não sei o quê. ok. É ao contrário, não é? Dinheiro comigo nunca vais ganhar. Pá, e resumindo, podias-me resumir, isto é a história do Bob Marley, pá, que é uma história pá, que incrível, por si só, não é? E é outra dos jogadores do Benfica. Eu tenho realmente um primo irmão, que é o Paulo, que é o chefe de segurança da equipa principal do Benfica, enfim. E nas alturas festivas de natalícias, Páscoa, essas coisas, como os jogadores não tinham tempo, especialmente os sul-americanos, não é? E não tinham licença de fazer em 2 dias ir à América do Sul e voltar, porque os calendários não permitiam. Ele, como tinha a minha tia Saltina, como tem uma casa relativamente grande, reunia uma série de jogadores do Benfica e atualmente é um pequeno santuário deste esteira esquerda do Cardoso que marcou o gol, aquela coisa, camisolas do Amar, do Maxi Pereira, e que se reuniam à mesa uma série de jogadores, Saviola, Aimar, Cardoso, Maxi Pereira. Que adoram todos a tua tia. Mega fã da minha tia Saltina, que é realmente um amor, porque é aquela pessoa mesmo típica portuguesa, que a sua permanente, não é? Aquela... Incrível, claro. Com ouro, aquela... deve ser. Tipo, como deve ser. Como deve ser, a representar a Portugalidade única, e claramente ela é mega fã, super estridente, a falar super alto. O Aimar eu toco uma prenda, não? A mim não diretamente, mas levou camisolas assinadas. Tenho uma série de camisolas do meu querido Benfica. Não as tenho, até estão em casa do meu pai, que o meu pai que acaba por ficar com elas. Mas tenho assim umas camisolas fixe de finais de Ligas Europas perdidas, mas pronto. Não são difíceis de gerir, mas está lá a camisola, não é? Portanto, são assim episódios como este que vão... Sim, é mesmo isso que é fascinante. Não sei se é assim tão especial, não é? Porque Não, a do Bob Marley acho que é fixe. Não, mas isto também é divertido. Ainda por cima... A maior parte do não curto bola, eu sou música. sportinguista, mas o Aimar foi dos jogadores que eu mais adorei ver jogar à bola. Eu fiquei triste de ele vir para o Benfica e contente de ele vir para o Benfica. Sim, para mim foi Porque de facto... aquela pessoa com uma bola nos pés era espetacular. É mais por isso que a mim o Aimar é daqueles mesmo, uma classe a jogar à bola e tudo. Mas pronto, tu Tenho um tens... episódio só muito rápido. Conta, temos tempo. O mais importante para mim foi uma assinatura que eu tive, lá está, do Eusébio. Eu era mesmo muito miúdo e foi a primeira vez que eu fui ao Cascais Shopping e eu estava a ver uma campanha uma cena de marca, aquelas cenas de marca, não é? E acho que era do Cal, era assim uma cena. E foi a primeira vez que eu nunca tinha visto jogar o Eusébio, mas ouvi falar do Eusébio, e quando eu o vi, e como era tão pequenino, eu achei que ele era pensei mesmo que ele era um gigante, porque ele levantou-se e ele era assim, tipo, eu perto dele fiquei a minha vida toda, até evoluir, depois até ter a infelicidade de acompanhar até para o Diário de Notícias o funeral e a morte de Eusébio, acompanhei todo o processo. Foi perceber que o Caixão é exatamente o tamanho dos outros, mas durante muitos anos eu pensava que o Eusébio tinha tipo 3 metros. Sim. Sempre o vi depois na televisão, depois de criança até adulto. Isso é bonito porque no fundo tinha, não é? Com a aura dele. Eu tenho exatamente o mesmo acontecimento, por exemplo, com o Eddie Vedder, que foi há uns anos atrás, eu tinha no Nós Alive. No Alive, lembro. Acho que não sei se te contei a cena do Jack White, que fotografei. Tive contigo de 5 minutos depois.
Exatamente. Tipo, eu Mas conta. tinha o backstage. Eu faço um projeto no Nós Alive, que é o Backstage Portrait, que é fotografar os artistas antes de entrar em palco, alguns deles depois de palco, dependendo do cronograma ali do alinhamento pronto, do festival. E abriu-se uma janela de oportunidade de fotografar o Jack White. Eu tinha um estúdio, uma coisa muito semelhante com esta montada para o retrato. O Jack White é tipo gigante, é tipo 2 metros, deve ter 1,90 m e muitos. Fotografei, vinha a sair com. Acabei o retrato, vinha a sair e ele tocou com White Stripes no dia de Pearl Jam, ou seja, eles tocaram uma slot ou 2 antes. E estava numa flight case nos camarins do backstage do palco Nós. Do palco Nós ou do palco maior? Sim, para o principal, sim. Principal, sim, o palco maior. E estava uma flight case e vejo ao fundo o Eddie Vedder. Pá, eu cresci com os primos a ouvir aquela coisa de ouvir Pearl Jam e o Ten e aquelas coisas todas. E eu imaginava-o, mais uma vez, a ideia que nós temos quando idolatramos ou quando gostamos de alguém, que nós achamos sempre que eles são maiores do que realmente são. E eu lembro perfeitamente. Tem características que não são tão humanas como as nossas, não é? À partida, quer dizer, depois eu fui perdendo a fase, Claro, criando a fase adulta. depois conheces uma data de gente famosa e percebes que toda a gente é igual, não é? Mas há uma fase da nossa infância que nós idolatramos alguma coisa Sim. por algum motivo, não é? Achamos sempre que os outros são melhores do que nós a fazer alguma coisa, não é? Por isso é que gostamos deles. Ou por isso é que os adoramos tanto. Mas admirar pessoas é bom, não é? Admirar é pessoas incrível, é bom. incrível. E repara, como é que isto... Eu saio, estou com o Jack White, entretanto eles ficam a conversar um pouco, o Eddie Vedder põe-me assim o braço por cima, tipo, a pensar que eu fazia parte Isso é tão lindo. Yeah. Pá, este é amigo do da Jack... estrutura. Este é puto do Jack White. Sim, é fotógrafo, Sim. ou seja, faz parte da entourage do gajo, e eu saio daquela, tipo, gelado, tipo, nem acredito que tive com o Eddie Vedder aqui. E esta história mantém-se até há umas semanas, há um mês atrás, que eu estava a ter reunião com uma grande amiga minha, a Rita Barradas, e porque ela também começou o projeto comigo, disse: lembras-te daquela cena do Eddie Vedder? Disse, pá, sim, pá. Eu, pá. Estávamos a falar da altura do Eddie Vedder. Sim. Porque eu estava a dizer que ele era enorme, em altura. E ela disse: pá, és maluco, ele é mais pequeno do que tu. Eu disse: pá, não é nada, eu tenho 1,70 m, tipo, és maluco, ele é muito maior do que eu. Pá, não é, garanto que não é. Estou a dizer que ele pôs-me o braço por cima, fomos ver a altura, ele tem realmente 1,71 m ou 1,70 m. Jura? Para tu Eu ver pensava que ele era muito mais alto também. Imagina o que é que... Tu é da minha altura também. Chupa. Não, mas imagina o que é que a nossa cabeça faz quando tu idolatras alguém. É mesmo engraçado tu baixares, porque ele, ao pôr o braço por cima de Que ele era muito maior. Era... E tinha-o num sítio, mentalmente, como tinha no Eusébio, achar que ele era um gigante, não é? Isso é muito Isto também engraçado. mostra muito a relação que nós temos socialmente com as diferenças sociais. Até passa muito pelo pensamento, quando nós achamos que aquelas pessoas são maiores do que realmente são, porque não são, não é? E esta experiência que tive com estes 2 episódios do Eusébio e do... Isto não é nada interessante. É super interessante. Foi um fail, desculpem a todos. Não é nada, é super interessante, até porque... Não só porque é o Eddie Vedder, e acho que o Eddie Vedder é incrível, e porque é esta noção que nós temos uns dos outros... Que temos uns... mas que eu acho muito positivo. Eu acho mesmo bonito nós admirarmos os outros e haver gente que nos inspira, não é? Porque nós vivemos em comunidade. Tu não eras o fotógrafo que és, podemos ser melhor ou pior, não sei o quê. Eu não sou o comediante, não era o comediante que sou, sem tanta gente à nossa volta, sem os comediantes todos que já passaram, sem os fotógrafos todos que já passaram, sem os músicos, sem os técnicos, sem a família. Não é? Nós só somos em comunidade, ninguém é por si só. Eu percebo a parte de nós temos as nossas opções, nossa individualidade, mas tu não inventaste máquina fotográfica, eu não inventei comédia. Nós dependemos todos uns dos outros e é bonito nós termos gente que nos inspira. Pá, eu acho e que possamos admirar, não é? E eu continuo a ter, por vivos e até por pessoas que já não estão connosco, que, pá, uma admiração profunda e que eu acho que fizeram completamente parte do meu, pronto, da minha evolução. E por exemplo, na música, eu tenho muito mais isso na música. A música leva-me para um lugar de veneração e de... Acima, não é veneração, mas pelo menos de adoração única. Por exemplo, com Jim Morrison, eu tenho uma cena com Doors que
fez parte, ou seja, sempre que eu ouço, eu entro num sítio bom entro sempre num sítio bom. Ficou-te marcado emocionalmente de forma muito boa, não é? Muito mesmo, muito boa. Ou seja, isso vai se prolongar para o resto da minha vida, esta adoração. Ele já não vai fazer nada que me vá destruir este imaginário, não é? Então, pá, adorar alguma coisa, se te faz bem, não é? Claro. Vamos só... ainda temos de tentar aqui gerir o tempo. Mas acho que era muito importante falar um bocadinho de viagens, porque é uma das coisas que mais te apaixona, e a mim também, e acho que é sempre interessante para quem está a ouvir e ver. Partilhamos uma grande paixão, que é a Índia, mas já foste a muitos sítios e tens sempre o teu olhar próprio sobre o Japão, tens trabalhado agora muito com o Guiné. Se calhar com o Guiné é interessante porque podemos começar por aí, porque fizeste lá um documentário sobre o Carnaval, que passou há pouco tempo na RTP África, e olha, as pessoas podem ver... Acho que ainda está disponível na RTP Play, no entanto... se não pesquisem, porque está associado ao meu Vimeo e já devem conseguir ver o documentário no... Então, mas fala-nos um pouco sobre isso, porque achei um trabalho mesmo bonito, de recolha etnográfica, acima de tudo. Sim, não é? É uma recolha etnográfica feita por 3 amigos, a Maria Emanuela Andrade, o Roger Moore e que eu próprio. Nasceu numa... O ponto de partida foi a Maria, que já fazia alguns trabalhos com a Associação Corações com Croa. Da Catarina Furtado. Da Catarina Furtado. E que estava lá a fazer o desenvolvimento da ala pediátrica do Hospital Central Simão Mendes, e fez um trabalho fabuloso, e ela tinha passado lá um carnaval de 2017, creio. E aquilo, visualmente, tinha-lhe, de facto, despertado muita atenção. E houve um dia que ela, porque já conhecia o meu trabalho, não me conhecia pessoalmente, mas conhecia o meu trabalho, e ela disse, olha, ganha coragem e pela tua estética, não sei o que mais, decidi-te ligar e te propor este desafio. Foi o que aconteceu. Ela ligou-me, disse, olha, Arlindo, não me conheces, sou a Maria, vais achar isto louco, não temos dinheiro, mas acontece isto na Guiné-Bissau. Pá, eu disse, pá, quando é que vamos? Claro. Na hora, nós juntámos aqui O Roger também já estava, porque é um dos melhores amigos da Maria, que é um guionista e é uma pessoa com um pensamento absolutamente incrível, com uma escrita superlativa também. Juntámos-nos, começámos a reunir algum esforço de tempo, financeiro, até a nível pessoal, até conseguimos ter os financiamentos necessários para ir para lá. E fomos assim à descoberta. Comprámos as viagens, eu fui com uma câmara fotográfica, outra de filmar, e quando cheguei lá percebi a dimensão o potencial que tinha o projeto. Daí nasceu um livro, que é o Netrude também, que é um livro nasceu uma exposição... Depois tu puseste lá? Sim, continua, é uma exposição permanente de todas as etnias. Eu fotografei todas as etnias, as principais, porque eu fotografei cerca de 24 das 27, não é certo, das pelo menos 24 etnias presentes na Guiné-Bissau. Fotografei, fiz uns retratos que estão expostos no Ilhéu do Rei, na primeira fábrica da Fula, do óleo Fula, que nós conhecemos, que se nasce da origem, o nome deriva da etnia Fula, que eram os coletores de óleo de palma, e que nasce o óleo que nós conhecemos para fritar batatas, e o óleo comercial que agora é de girassol, mas inicialmente era de óleo de palmeira, e está exposta lá. Pronto, este é um trabalho etnográfico que mostra, é um documentário, livro e exposição que mostram a diversidade étnica e a representatividade étnica também no próprio país. O carnaval, neste caso, é o único carnaval étnico no mundo. As pessoas não se mascaram, aquilo não são propriamente máscaras do Zorro ou do Super-Homem. São as próprias etnias que se representam com os seus trajes tradicionais, com os cânticos tradicionais e com os seus instrumentos tradicionais, desfilam por... Existe primeiro uma primeira eliminatória que é regional, nas 6 regiões de Guiné. Pois os melhores de cada região fluem ao concurso nacional que se passa em Bissau. Nós percorremos todas as regiões, documentámos
E depois reunimos, afluiu e fizemos o final do documentário que é feito sobre este encontro, não é? Em Guiné. Sim, é uma Na Guiné. recolha importante da cultura, de várias culturas, que ele é uma mistura de várias culturas, Sim, várias culturas. E a união das várias culturas, que acho que é isso que para mim ali também foi interessante. Tu viste? Sim, Tu vi o documentário, gostei muito, para além da parte de estética, é isso que para mim é interessante e que é, mais uma vez, inspirador. É a união das pessoas por uma causa ou por um festejo, não é? Sim, único. Tem as suas divergências, mas unem-se por um propósito, não é? Sim, porque sabemos que grande parte das divergências culturais passam muito pelas diferenças mesmo culturais, não é? Religiosas, e os grandes conflitos que existem passam muito por achar que a tua religião é melhor do que a minha ou que o teu pensamento é melhor do que o meu e, portanto, esta terra é minha. Portanto, isto é Bom, e em África muitos conflitos foram originados pelos colonos, não é? Que dividiram a África como se a África fosse deles e separaram tribos e separaram... Não sei se vamos ter tempo para falar sobre isso Não, tudo, mas sobre pronto, o processo colonial. É só para falar também, aqui. E lá está, e esta tentativa também, que agora no próximo mês de maio também, durante o mês de maio, não sei quando é que este programa vai passar, mas no mês de maio vou estar a começar um novo projeto lá também, porque creio mesmo que é pensamento, tanto meu, da Maria, como do Roger, da importância de continuar esse trabalho, continuar este trabalho etnográfico e documental também sobre a origem e da importância da cultura da Guiné, que é um país que me recebeu muito bem e também se relaciona um bocadinho sobre as viagens que estamos aqui e que vamos falar a seguir, ou este amor que nós vamos criando pelas diferentes culturas que nos vão aparecendo, não é? E que viagens é que te marcaram mais? Olha, a Índia de facto, aliás, nos últimos anos tinha ido lá com frequência. Este ano acabei de vir lá há umas semanas, tinha lá estado em novembro também em novembro. A Índia, por exemplo, é um dos países que mais me fascina pela sua diferença cultural, a escala que representa a Índia, a importância que terá no mundo e a densidade populacional, que é uma coisa que me faz realmente sentir pequeno. Eu adoro ir à Índia, eu sou completamente apaixonado por aquele país. Juntas o Brasil e os Estados Unidos e depois ainda tens mais 1 bilhão de pessoas. Yeah. Juntas assim duas potências das Américas, não é? E depois do continente... Sim, atualmente já ultrapassaram a China, são o país mais populoso do mundo. Ainda acrescentas 1 bilhão. Sim. 1,4 bilhões de pessoas num território, numa cultura... É assim... Mas é incrível a diversidade de religiões, de línguas. Tem centenas de línguas. Tem centenas de línguas. O hindu tem uma variação... depois os monumentos são lindos. Agora, e isto para mim é sempre importante referir, não descurando as partes horríveis que tem a Índia, que é de desigualdade social, de pobreza, de patriarcado, etc. Eu gosto de fazer sempre uma análise. Eu adoro aquele país, sou apaixonadíssimo. Comprei esta t-shirt lá. Aliás, a minha parte de família do meu pai, como tu sabes, é tudo da Índia. Somos de Goa também. E sou apaixonado. Mas é preciso também um pensamento crítico, porque acho que é importante nós termos o pensamento crítico sempre que viajamos. Não é? Mas eu acho que aí deixa-me dizer-te que eu, quando chego à Índia, tu só encontras desigualdade social. Qualquer pessoa não indiana que chega à Índia vai sempre deparar com essa realidade. Sim, eu não falo de ficar chocado com a pobreza só tens acesso a isso. efetiva. Eu sei que é isso, é um choque para as pessoas que vão lá assim a primeira vez. Eu estou a falar de uma análise mais profunda e quanto mais vais lá, mas não é? Porque agora, quando estive em Mumbai, eu estive ao lado de um prédio tem 27 andares, que pertence a uma família de 4 pessoas. Sim, estive lá também agora em novembro. É uma das pessoas mais ricas do mundo e é a pessoa mais rica da Índia. Um multimilionário, não me lembro agora do nome dele. Tem um prédio de 27 andares só para ele, com piscinas, com três são de garagem para carros. É uma cena completamente absurda que ninguém precisa. Ninguém precisa. Ele é dono da Índia também, não é? Portanto, e ao lado, a 1 ou 2 quilómetros, na mesma cidade, há a maior favela da Ásia, onde moram milhões de pessoas. Moram para aí 2 milhões de pessoas, em cima do lixo e do esgoto. Isso para mim é escabroso. É desigualdade social, e estamos a falar em Portugal, não é? Ninguém devia estar pobre, ser tão pobre como há em Portugal, mas lá é
uma discrepância absurda. Lá é uma... E eu gosto sempre de referir isto porque, não, pá, porque acho que é importante nós termos um pensamento crítico quando viajamos. Eu amo a Índia, mas Mas lá está, eu acho que é daqueles países que, falando em viagem e tornando aqui a mensagem um bocadinho mais soft, não é? Porque, de facto, a desigualdade social na Índia é muito, 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 muito presente e dos sítios mais desafiantes para viajar, não é? Mas sinto que era uma viagem que a maioria das pessoas se devia expor. aí também acho. Desafiar a ir. Não digo viajar sozinho como nós fazemos, porque para viajar, uma mulher a viajar sozinha na Índia terá... Sim, alguma- a fazerem que seja mais para o sul da Índia. Sul, Goa, Goa, sul. sim, mas pronto. Mas esse vai ser sempre complexo. Mas que se exponham, nem que sejam em grupo, acho que o ser humano devia passar por lá. Sim, sim. Aquilo é um sítio mesmo, mesmo, mesmo especial. Muito especial. Muito especial. A comida é incrível, os comida- cheiros, as pessoas. É. Muitas pessoas são simpáticas. Sim. Eu sei, eu adoro aquilo. Se eu pudesse ir lá, pelo menos todos os anos. Eu tenho esforçado a ir lá assim, nos últimos anos com frequência e é dos países que eu também, a nível de até de corpo de trabalho, estou a desenvolver um trabalho fotográfico e como normalmente os velhotes dizem, se a vida me der saúde. Não é? Eu espero que tenha muita saúde. Aquela coisa de se a vida me der saúde, eu Olha. acho que vou passar, eu tenho 40, vou passar mais 40 anos a ir à Índia, vou ser Pois, velhinho espero que sim. E temos que ir juntos. É verdade. Quero deixar aqui uma mensagem a potenciais patrocinadores. Eu e o Arlindo temos vários projetos de viagens para fazer juntos. Qual é que é? Qual para qual? Podes falar lá que quiseres. Portanto, Aquela? potenciais. Eu escrevo e apresento. O Arlindo faz direção de fotografia E fotografo. e fotografa Fazer livros de... livros, documentários, programas de televisão. Contratem-nos. Temos o só favor. projeto escrito, só precisamos de Financiamento. Pode Pode ser ir Somos à pobres. Índia, pode ser ir. Queríamos muito ir ao Iraque, ir ao Iraque, Irão, Uzbequistão, Japão, o que A lista quiserem. está criada. Temos 10 sítios já assim de cor para irmos. Imaginem, Colômbia, Argentina, Venezuela, Bolívia, o que quiserem. É só dizer. Pronto, passo o momento de choradinho e pedir dinheiro aos patrocinadores. Estamos a caminhar para o fim. É que o projeto é mesmo sólido. É Só muito para- sólido. não te muito rias. sólido. Muito sólido. Muito sólido. Antes de passarmos aos livros, ainda temos uns minutinhos, queria só que me dissesses mais uma viagem que te tenha marcado, de tantas que tens feito. Pá, eu tenho que dizer Ou se recomendasse às pessoas que possam... Epá, eu diria Japão. Pois, já sabia que ias dizer isso. Eu estava a ver. Não, porque eu queria dar 2 países que são totalmente diferentes. Eu adorava ir ao Japão, isso não foi. E o Japão, tal como a Índia, foram 2 países que realmente acrescentaram muito à minha vida. Acrescentaram mesmo. Claro que a Índia é muito mais... transforma muito mais, parece-me. Acho que ficas com uma perspectiva de vida muito mais concreta e mais real e mais humana. Dá-te humildade, não é? Dá-te uma... Sim, enorme. Eu acho que Também vejo acho que sempre... sim. Então, quando regressas ali para a calçada tapada em Alcântara, Sim, sim. quando volto ali, eu penso, ok, Mas há that's it. há uma Isto coisa... é o lugar de privilégio é Sim, aqui. sim, sim. É casa, é Claro, lugar claro, de conforto. Sim. Há uma cena que às vezes não tenho muita paciência quando há pessoal que vai à Índia ou à Indonésia e eu vi uma pessoa super diferente e não sei o quê porque alinhou os chakras. Está bem, é justo que façam isso, mas acho que há lições mais profundas a tirar de uma viagem à Índia do que só alinhar os chakras. E até porque eu acho que quando regressas, essa lição de quando humildade. vais regressando à Índia, vais tornando um bocadinho nada indiano. Tu desde que nasceste, mas eu mais tarde. Começas a fazer assim. Eu mais tarde, mas eu sinto que sim. E o Japão, os 2 meses que passei lá foram mesmo muito... Pá, eu nunca tive tanto tempo sem falar na minha vida. Eu falei muito pouco. Eu fiz o Japão... e tive uma altura difícil, que é o inverno, portanto não fui naquela parte do blossom da Sakura, que é aquela coisa Sim. conhecida no Japão, que tudo em flor e tudo lindo. Não, tu apanha neve no Japão, apanhei quase... A ilha, só estive em 2, mas a ilha principal toda aquilo é um arquipélago gigante, 300 e muitas ilhas, não é? Mas na principal, não é? Tatoque, Osaka, Kyoto, Nagasaki, Hiroshima, pronto, aquelas... Nara, pronto, aquela zona toda
as mais conhecidas, não é? Estava quase tudo em neve. Então foi muito desafiante para mim. Os japoneses falam muito pouco inglês, não é? Se calhar foi porque levaram com 2 bombas em cima dos americanos, não é? Se calhar tem alguma aversão à língua que os bombardeou, não é? Mas é um país, pá, que tem, é muito especial mesmo. O respeito que as pessoas têm umas pelas outras, a organização que tem, o método que tem, que é exatamente a antítese da Índia, não é? Que é exatamente o caos, Caos. a cuspidela para o chão, a sujidade constante, o barulho, a poluição sonora. Por exemplo, no Japão tu não podes falar ao telefone no comboio, porque vai perturbar as pessoas não usam... É tão fascinante estas diferenças de cultura, não é? Pá, tens um respeito, tu chegas a uma fila, os japoneses têm uma coisa que eles adoram esperar. Como eles, pá, primeiro porque eles vivem até aos 100 e muitos anos, não é? 145, 140, acho que, exato, o recorde está nos 169 anos. Sim. É uma senhora que ainda anda de bicicleta Sim. no Japão. Mas sim, mas eles têm uma longevidade enorme, a esperança média de vida no Japão é altíssima. Inverte aqui também um bocadinho com a taxa de mortalidade infantil, de suicídio, que é enorme. Também muito por esta exigência do japonês a honra, não é? Tipo, ainda existem jardins de suicídio, não é? Sim. Pronto, é uma cultura que se tu começares a descascar, não é? Aquilo Tem muita coisa. Tem muita coisa, é uma cultura muito rica. Os templos, o respeito, o silêncio, que é uma coisa que normalmente as pessoas não estão habituadas, não é? Normalmente nós, quando fica tudo em vácuo, não é? Quando tu pões aquele noise cancel, não é? Incomoda, está dor de cabeça, não é? Nós estamos habituados sempre, nós estamos aqui há uma hora, estamos aqui a ouvir e a conversar e o barulho, e terminamos e cada um deles vai falar. O silêncio é desconfortável para muita gente, não é? E no Japão não é. Sim. No Japão não é. Ninguém apita por se não for necessário. Quase de questão de vida ou de morte. Sim, é uma cena, não há uma poluição sonora, não é? Que é uma coisa muito interessante. Imagina se está a haver uma obra na estrada, tu tens um polícia no início a pedir-te para desviar e tens outro polícia no final a agradecer e pedir desculpa por aquilo ter acontecido. Portanto, há uma visão aqui diferente e muito interessante e muito marcante. Estamos quase a chegar ao fim. Se fôssemos falar de viagens, íamos estar aqui mais 2 horas. Antes da minha pergunta final, fala-me dos teus livros, que é que recomendas? Olha, eu fui assim um bocado básico, não é? Portanto, um fotógrafo, não sei o que mais, trouxe aqui os ensaios sobre esperávamos de ti, porque mais ninguém vai recomendar livros de fotografia, portanto. Mas tu podes mostrar para ali? Aqui os ensaios de fotografia da Susan Sontag, porque é tipo, absolutamente incrível, são vários textos e pronto, são ensaios sobre fotografia. Recomendo mesmo, não só para quem é fotógrafo, porque fala mesmo muito sobre a importância da estimulação do estímulo intelectual e de como é que a fotografia também te estimula. E hoje em dia, numa era digital deste excesso, não é? Esta saturação de fotografia, não é? Às vezes, eu acho que já nem quero ser bem... Eu gostava de arranjar outro nome para os fotógrafos, não é? Porque hoje em dia, e naturalmente, ainda bem que assim é, toda a gente fotografa e aqui mostra um bocadinho o motivo porque é que as pessoas devem fotografar. Para além da técnica, não é? Para além da técnica, não é? Ou o respeito que nós temos, falavas há bocadinho da etnografia, não é? A importância de que o respeito que nós devemos ter pela fotografia e o que é que nós fazemos com a fotografia. Porque nós, há dias estava a ver um concerto, estava a ver uma cena era de quem? Era muito pouco tempo, enfim, não... A acontecer o concerto e estavam Coldplay agora no Rio de Janeiro. Estavam a dar... E tu vias... Ele estava a tocar e tu vias... Estavas em plano de contra, não é? E tu vias milhares de telemóveis ligados a filmar. Ninguém estava a ouvir o concerto. Tudo a filmar o mesmo. Que nunca mais vão fazer nada com aquilo. Não. Tudo a fotografar. Porque depois basta fazer uma pesquisa. Fotos de Coldplay no Rio de Janeiro. Estão centenas. Põe o autor, é do Arlindo, é do Diogo. Claro. Assinam a peça, o autor tem todo o gosto que se utiliza a fotografia. Claro. Não é preciso estar sempre ali. E hoje em dia as pessoas passam grande parte do tempo com o telefone a fotografar coisas inócuas e depois sem de repente viver as coisas, recebes uma informação a dizer estás com a memória cheia, vais descarregar e tens 8.000 fotografias que tu não sabes... Para que é que tiraste?
o que é que vais fazer com elas? Sim. Enfim, aqui dá-te um bocadinho a razão de o que é que deves fazer com... Não com essas fotografias, mas o que é que deves fazer. O outro livro que trago... pronto, este é assim, uma bíblia visual, é onde eu, de forma honesta, conto que sempre que vou viajar ou sempre que estou com algum déficit de atenção que tenho ou de criatividade, é aqui que eu venho buscar alguma... Entre este livro, entre outros, do Henri Goyart, que é um fotógrafo que eu amo de paixão e que venero e que acho que é mesmo... Uma grande referência para ti. Uma grande referência para mim. Tenho outros que podia trazer. É um fotógrafo de fotografia de rua, que é a coisa documental de fotografia de rua que eu gosto mesmo muito de fazer. E é assim uma grande referência. Se calhar, muito o meu trabalho tem um bocadinho do Henri também. E, portanto, acho... Fica essa recomendação também. E é um ótimo livro, lá está. Não só para fotógrafos, mas para todas as pessoas que queiram ter em casa. É uma degustação visual, assim, superlativa. Assim, muito bem. Bom tempo. Então, obrigado às recomendações. Eu vou recomendar O Deus das Pequenas Coisas, por acaso tem em inglês, porque comprei na Índia, The God of Small Things, da Arundhati Roy. Arundhati Roy ela deve ser... É escritora indiana. Indiana, mas Roy depois tem ali uma influência inglesa. Mas é um apelido mais ou menos comum. Roy? Sim. Ok. Sim, de New Delhi, Mumbai. Boa. Por acaso não sei daquela... Eu acho, ela por acaso é de Kerala, que é o sul. Ok. Onde também já estive na minha segunda viagem à Índia. E isto passa-se lá em Kerala, numa família relativamente pobre, mas fala um bocado sobre o problema das castas na Índia, a diferença entre castas, de tratamento entre uma casta e outra, que é uma coisa muito triste ainda, não é? Discriminação entre... É como cá, o classismo cá. Está cada vez mais dissipado essa... Sim, já lá há grandes movimentos, por exemplo, felizmente. Dalit Lives Matter. O Dalit para quem não os conhece, é a classe mais baixa de lá, são considerados os untouchables. Untouchables não é do tipo super-heróis, é porque são considerados tão impuros que as outras classes não tocam neles. Uma coisa muito triste, muito discriminatória. Mas o livro é muito bonito, recomendo muito. Em português, O Deus das Pequenas Coisas. Este trouxe para recomendar Albert Cossairy, porque eu adoro este autor. Neste caso, trouxe o Madriões no Vale Fértil. Trouxe porque o Albert Cossairy, de maneira como ele escreve, que ele fala, é uma pessoa que apreciava a vida, como acho que eu e tu, que aprecia o tempo de ócio. Foi por isso que eu trouxe, porque nós dois somos pessoas que gostam do seu ofício, né? Comédia e a fotografia, mas valorizamos, sabemos que não vivemos para trabalhar e é muito importante o tempo de amigos, o tempo de família, o tempo para nós, mas de ócio. E eu gosto muito deste autor porque ele leva ao exagero esta coisa do ócio. Então, neste livro, a vergonha é trabalhar. Isto para mim é muito cómico, porque é mesmo muito exagerado. É uma família tão preguiçosa que eles querem ver quem consegue dormir mais. Uau. Depois há um dos filhos que decide que vai arranjar trabalho e é destratado pelo pai e pelos irmãos. Como é que tens coragem? Tem muita graça por ser o contrário. E o nosso patrocinador, o Buca, que agradeço poder apoiar-nos aqui no Desta para Melhor, nesta edição, disse-me para escolher um livro que eu ainda não tivesse lido, que eles tenham no catálogo, e que me mandariam em duplicado para eu oferecer ao meu convidado. E eu escolhi este, do Irvin Yalom, que é um psiquiatra e filósofo americano que gosto muito, já li 6 ou 7 livros dele, e portanto tenho certeza que vais gostar, porque são histórias de psicoterapia das sessões dele. Eu acho que vais gostar, portanto aqui tens. Muito obrigado. Ora, essa. Eu também trouxe aqui umas queijadinhas produção. As queijadas de Sintra. Quem me dera tivesse-me trazido. E agora, para acabar, é a pergunta... o que é que dizem os teus olhos daqui, que é como é que vamos desta para melhor? No sentido não de morrer, não é? Parece que tem que dizer sempre isto nos teus episódios, mas... Como é que vamos desta para melhor? Vamos de mãos dadas. De mãos dadas, sim. Isso é bonito. E vamos mesmo. Obrigado por teres vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido, pelo convite. Está feito. Obrigado à equipa toda. Obrigado. Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor.